Olá a todas e todos, estamos dando início a mais um programa, uma transição de entrevistas, sempre com uma ótima entrevista, com belos entrevistados que enriquecem o nosso debate, enriquecem a consciência da nossa classe, do canal Emancipação do Trabalho. Nós temos hoje aqui o camarada Renato Nutti Júnior, coordenador do coletivo José Martí de Solidariedade a Cuba, de Campinas. Olá, Renato, tudo bem? Opa, tudo bom, Érico? Bom dia aí, boa tarde ou boa noite, né, para quem vai nos assistir, dependendo do horário. Prazer muito grande estar falando com vocês aqui, do canal O Emancipação prazer, do Trabalho. o prazer é todo nosso, Renato, por te receber. Nós vamos hoje conversar com o Renato sobre a situação de Cuba atual, do bloqueio e em perspectiva. Por que em perspectiva e por que essa perspectiva não chama muita atenção? O governo cubano registrou que o ano de 2024 foi um ano muito difícil. Vamos já saber com o Renato o porquê. E se prepara, né, como se trata de um governo não capitalista, de um governo socialista, se prepara para o planejamento econômico. Não é como os estados capitalistas que não existe um planejamento econômico de longo prazo para a economia. Muito pelo contrário, a economia não é regida pela propriedade privada dos meios de produção, nem pela anarquia da produção, que não se preocupa com o resultado da produção material em relação à população. E a perspectiva que nós temos, a exemplo de alguns anos atrás, é que haja um endurecimento por parte do governo dos Estados Unidos em relação ao bloqueio que é estabelecido há 60, 65 anos sobre a Ilha Rebelde. O próximo governo, que vai assumir no dia 20 de janeiro, um governo do Donald Trump, e já no primeiro mandato desenvolveu dezenas, se não centenas, de novas sanções contra Cuba. Então, eu queria perguntar para o Renato, inicialmente, essas duas questões. Primeiro, por que o ano de 2024 é considerado pelo governo como o mais difícil, né? E por que essa dificuldade tende a aumentar? Nós sabemos que recentemente houve campanha por medicamento, mas eu já falei demais, eu queria deixar para o Renato nos informar melhor e fazer essa reflexão de como está a situação. Renato, fica à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que, novamente, agradeço o convite. Olha, 2024 foi um ano difícil, porque o bloqueio ele foi duramente agravado nos últimos anos. Só para a gente ter uma ideia, né, o bloqueio ele foi imposto em 1962, sob um governo, sob o comando de um governo democrata, né, que era do presidente John Kennedy, passa por um novo governo democrata do vice, né, que assume com a morte com o assassinato do Kennedy, depois passa pelos governos, por dois mandatos republicanos, né, dos Estados Unidos, depois volta o governo Carter democrata, novamente um ciclo de governos republicanos, e assim vai, né, e o bloqueio ele não é anulado, né, neutralizado. E aí o que acontece é que nos últimos anos o imperialismo, principalmente o imperialismo americano, a partir da crise de 2008, ele entra numa situação em que ele percebe que ele está sob uma ameaça existencial. Tá? E essa ameaça existencial é o aparecimento de novos concorrentes no mercado internacional. Tá? Não vamos entrar aqui muito no mérito, se a China é capitalista ou é socialista, quer dizer, a discussão aqui nesse momento não é essa, mas é o fato do aparecimento de novos concorrentes no mercado internacional. E por essa razão, né, o imperialismo com os Estados Unidos à frente, eles precisam sufocar todo tipo de ameaça que algum país possa representar em furar esse,
essa estrutura, né, imperialista montada. E Cuba está na mira dos Estados Unidos, como eu falei, há muito tempo, né, desde 1962, e com esse cenário, né, de uma crise existencial do imperialismo, o que acontece é que tem sido feito, né, desde 2013, 2011, 2012 aproximadamente, né, uma série de a organização de uma série de revoltas, né, entre aspas, populares, contra governos de cunho mais democrático, de orientação socialista, ou governos que já estabeleceram né, que já tem um planejamento econômico centralizado, né, uma economia baseada em empresas comandadas pelo Estado, pela classe trabalhadora. E, assim, parece que não tem nada a ver, mas ao atingir duramente a Venezuela, por tabela, Cuba foi atingida também nesse processo. Tá? A Venezuela é desatada uma guerra econômica contra a Venezuela no governo Obama, que fez um gesto de aproximação com Cuba, né? Visitou Cuba, inclusive, né? Então, você tem uma guerra econômica contra a Venezuela que dificultou o apoio que a Venezuela dava a Cuba em termos, principalmente, de fornecimento de petróleo, tá? Porque Cuba é uma ilha, né? E é uma ilha que não dispõe de muitos recursos naturais, tá? Não é um continente, né? Não é um país com dimensões, pode até, né? Não precisa ser necessariamente um país com dimensões continentais, mas não é um país que tenha né, um território relativamente grande, que possa explorar os seus recursos naturais, né? Cuba é uma ilha pequena, sem muitos recursos, e que no caso das fontes de energia, ela depende muito da importação de petróleo, né, do fornecimento de petróleo por países amigos e aliados. Então, ao atacar a Venezuela, o que acontece é que, por tabela, Cuba também é atingida. E esse processo de ataque à Venezuela, ele é seguido logo depois, né, pela vitória do Trump. E aí é isso, assim, entre democratas e republicanos não existe, né, assim, democratas mantêm o bloqueio quando não acirram o bloqueio, os republicanos têm uma postura de não negociar os termos do bloqueio e até agravar, né, as medidas do bloqueio. É, então, com o Trump, o que acontece, né, e como os republicanos expressam uma, uma, uma linha política, né, que aglutina setores extremamente conservadores da sociedade americana, inclusive aglutina setores das burguesias latino-americanas que moram nos Estados Unidos, tá? Que são filo-americanas, né? O que acontece é que, e setores bem reacionários, o que acontece é que o Trump ele tem uma base social, né, de apoio político, que é um setor, né, da burguesia cubana que foi expropriada com a Revolução, que está em Miami, né? Então, o Trump ele precisa fazer uma política que expresse, né, esses interesses dessa burguesia cubana que está lá em Miami, da burguesia cubana e latino-americana que está em Miami. Então, com o Trump, por exemplo, foram 240 medidas adicionais do bloqueio. Quer dizer, o bloqueio ele começa em 62 e ele vem sendo paulatinamente agravado por medidas adicionais. Tem a lei Helms-Burton em 1993, 94 aproximadamente. Depois Cuba com a chamada guerra ao terror, né, do governo Bush Filho. Você tem Cuba colocada na lista de países patrocinadores do terrorismo, e aí isso culmina com o governo Trump com 240 medidas, tá? Então você tem um agravamento do cenário econômico cubano por conta dessa situação também de guerra econômica à Venezuela. A gente passou por um processo de golpes e reviravoltas políticas na América Latina, né? Nesses anos 2010, nessa década passada, que também tirou de Cuba muitos aliados e muitos parceiros. Então, aí quando chega o ano de 2024, né, tem os efeitos também da pandemia, tá, que Cuba fez uma opção de fechar o país para impedir o alastramento, né, a contaminação pelo vírus. Cuba fez essa opção, tanto que é um país que teve um dos menores índices de contaminação e de mortes pela Covid, e Cuba depende muito do turismo, tá? Então, Cuba fez essa opção de fechar o país para impedir a propagação do vírus. Então, tudo isso foi um processo, né? Quer dizer, guerra econômica contra parceiros comerciais e político-ideológicos importantes, pandemia, governo Trump, né? Agravando o cenário do bloqueio.
Isso tudo vai culminar agora em 2024 com um cenário econômico muito difícil, tá? Muito difícil. Então, você teve problemas sérios, né, na economia cubana de produção de energia, tá? Eles têm termoelétricas que funcionam à base de petróleo, que são termoelétricas muito antigas, né, que precisam de manutenção constante, de troca, né, de equipamento, de troca, talvez até da própria usina termoelétrica, né, para a produção de energia. É, então, isso gerou uma situação de falta de energia, né, um apagão na ilha muito forte, tá? Isso em outubro, aproximadamente, né? E também Cuba, em 2024, foi assolada por um furacão, tá? Que no final virou uma tempestade tropical, né? Mas que ainda assim deixou alguns rastros de destruição importante, e por um terremoto. Então, assim, foi realmente uma situação em 2024 muito delicada, muito complicada para Cuba, tá? Assim, e por causa de toda essa situação que vem se acumulando, bloqueio econômico que é agravado, perseguição aos países amigos e aliados, né? Economicamente, politicamente, agravamento, né, com o governo Trump das medidas de tentativa de guerra, de destruir a economia cubana, que culminam em 2024 com esse cenário que foi o mais, e realmente o Dias-Canel tem razão em dizer que foi um dos mais difíceis da história cubana pós-revolução. E aí, Érico, eu quero chamar a atenção de um detalhe, assim, os governos cubanos, desde a Revolução, em momento algum, eles escondem da população a situação do país, tá? Em momento algum. Tá? O Fidel, logo quando a Revolução é vitoriosa em 59, Fidel, ele num discurso, né, ele fala que o caminho escolhido por Cuba talvez seja o mais difícil, tá? E que eles vão pagar um preço altíssimo pela escolha que Cuba passou a fazer a partir da Revolução de ser um país soberano, né? Então, assim, e realmente estão pagando preço, né, por vários motivos, de várias formas, né? Então, acho que essa é uma questão que é um aspecto, né, da direção política do Estado cubano, de nunca esconder do povo as dificuldades que existem, as dificuldades que eles vão enfrentar, os erros que eles cometem, né, a direção, porque a direção é humana, né, às vezes podem fazer opções erradas. Então, esse é um aspecto muito. E de não esconder nada do povo cubano, né? Então, eu acho que isso é um dado muito interessante, assim, para a gente observar, né, da relação do Estado cubano, do Partido Comunista, da direção da Revolução com o povo cubano. Então, esse é um pouco o cenário que Cuba enfrentou em 2024 e que, com razão, Dias-Canel falou que realmente foi um dos mais difíceis, né, pós-Revolução Cubana em 1959. Muito obrigado por essa explanação inicial, Renato. Eu estava vendo aqui, com dados do Brasil de Fato, que, como você bem registrou, mas eu queria reforçar esses dados que você já colocou. Durante mais de 6 décadas, o país tem se submetido a sanções. Calcula-se que o prejuízo econômico acumulado se aproxima de 1,5 trilhão de dólares, uma cifra fabulosa que impactou no desenvolvimento social e econômico do país. Você imagina que se não tivesse sido, se Cuba consegue lançar em plena pandemia uma vacina, se Cuba é o país que mais, 5, né, soberanos, e se Cuba é o país que mais exporta medicina em termos de força de trabalho humana, ou seja, de médicos, e educação. Então, assim, é um farol, de fato, para a humanidade em termos de solidariedade humana. A ilha cubana, se não fosse esses 1,5 trilhão de dólares, muito mais poderia fazer pela humanidade, uma ilha de 11 milhões de habitantes. Também esse registro aqui, somente no período de 1º de março de 2023 a 29 de fevereiro de 2024, o bloqueio gerou uma perda estimada de 5,5 bilhões de dólares, o que significa uma perda de mais de 421 milhões de dólares por mês, segundo as estimativas do governo cubano. Atualmente, calcula-se que mais de 80% da população cubana viveu toda a vida sob o bloqueio. O relatório que foi votado pela ONU no dia 30 de, se não me engano,
30 de outubro, né? Ele foi, e mais uma vez, o relatório, ele recebeu o relatório contra o bloqueio, aprovado na Assembleia Geral da ONU, recebeu nesse ano, 187 países em solidariedade a Cuba. 187. Todos os anos, há décadas, ele é posto, o resultado do bloqueio é feito uma pesquisa, é averiguado a perda mensal e anual da população, o sacrifício humano que Cuba é obrigado a pagar, como você bem falou, que o governo não esconde, que a opção gerou um sacrifício devido ao enfrentamento contra um sistema imperialista. Não é só contra os Estados Unidos, é um sistema imperialista montado depois da Segunda Guerra Mundial. Cuba nasce depois da Segunda Guerra Mundial, em 59 e 61, um processo de transição revolucionário, e o sistema tenta estrangular, né? Se a gente encarar a coisa dessa forma, é melhor, porque parece que é um problema, que o Obama é melhorzinho, que o Trump é pior, que o Fidel era assim, que não sei o quê, e nós não podemos fulanizar a situação. É uma luta de classes entre uma ilha rebelde, em que os trabalhadores realizaram a revolução, expropriaram a burguesia, parte dela, grande parte dela, foge para os Estados Unidos, e de lá, influenciando o governo, e o próprio governo estadunidense, né, começa com Eisenhower, depois continua com Kennedy, trata de estrangular aquela experiência que precisa ser vista com maus olhos, precisa, para a opinião pública mundial, ser vista como um mau exemplo, e não um bom exemplo. Apesar de tudo, é um bom exemplo. Apesar de tudo, poderia não ser. Poderia não ter o sistema de educação que tem. Poderia não extinguir a miséria absoluta, como fez lá, e a maioria dos países capitalistas, inclusive os Estados Unidos, não consegue. Quantas pessoas têm morando na rua nos Estados Unidos? Quantas pessoas têm morando na rua em Cuba? Qual o sistema de educação dos Estados Unidos? Qual o sistema de educação em Cuba? Qual o sistema de saúde dos Estados Unidos? Qual o sistema... Estamos falando dos Estados Unidos, a nação mais rica. Uhum. Então, é um exemplo que precisa ser estrangulado, porque a classe trabalhadora observa isso e diz, esse é o caminho. Apesar do sacrifício de 65 anos, esse caminho é mais progressivo para que diminuam as desigualdades sociais. E aí eu queria te perguntar, por que se a maioria dos países, 187, aprovam o fim do bloqueio, por que ele se mantém? Olha, fundamentalmente porque o sistema internacional, da maneira como ele está montado, né, ele não tem, que assim, em tese, seria a ONU a cumprir esse papel de uma espécie de governança mundial, né, ele não funciona na prática, né. Você também tem um monte de resoluções que condenam, por exemplo, o genocídio que Israel pratica contra o povo palestino. As resoluções estão aí, são aprovadas. O Netanyahu, inclusive, tem um mandado de prisão, né, de condenação pelo TPI, e continua no governo, continua no comando do Estado de Israel, e nada acontece. O que se passa é o seguinte: a ONU ela não tem um mandato, né, impositivo, no sentido de tornar as suas decisões obrigatórias para os governos, né? Não tem. Nem do Conselho de Segurança, né? Se a gente lembrar que algumas das guerras que os Estados Unidos, algumas invasões que os Estados Unidos cometeram nos últimos 30 anos aproximadamente, algumas delas não tiveram apoio do Conselho de Segurança da ONU, tá? E todas as resoluções da ONU, do Conselho de Segurança, precisam ser aprovadas por unanimidade, para que tenha um efeito prático. E algumas delas, que não foram aprovadas por unanimidade, os Estados Unidos tocou a vida e, enfim, e não, simplesmente não deu bola para a resolução da ONU, né, ou para a falta de consenso em determinadas resoluções, e tocou sua política mesmo assim. Então, o que acontece, me parece aí, é que assim, não existe hoje uma força política, tá? Quer dizer, ela está talvez em construção, né? Mas na época da Guerra Fria você tinha uma força política como da União Soviética, tá? Com todas as críticas que possam ser feitas, enfim. Mas você tinha uma força política e econômica concorrente,
que obrigava, de certa maneira, né, que tensionava as relações internacionais e obrigava os países capitalistas, até certo ponto, a não, enfim, a terem algum respeito pelas regras internacionais, algum respeito, né? Então, assim, você tinha esse tensionamento. Hoje você não tem isso. Hoje você tem um movimento comunista internacional muito fraco, sem influência de massa, uma classe trabalhadora, uma classe operária no mundo todo muito desorganizada, né? Muito perdida política e ideologicamente, né? Muito sem norte programático do que ela tem das suas tarefas históricas, né? Imediatas históricas. Então tudo isso cria um cenário, tá? Quer dizer, você tem a China aí que está, enfim, oferece um certo grau de ameaça, né, aos Estados Unidos, mas é uma ameaça ainda muito do ponto de vista comercial, né? É, então, assim, você não tem, portanto, né, um cenário que represente algum grau de ameaça ao domínio do imperialismo que o obrigue a, digamos, a ter uma posição um pouco mais respeitosa, né, em relação a- as relações internacionais, tá? Assim, ela não, essa relação, é claro, né, durante a Guerra Fria ela nunca foi absoluta, né? Nunca foi absoluta, né? Enfim, os Estados Unidos, quando precisou, ele tocou o terror também, que eu digo, né, o povo do Vietnã, enfim. Então, o desrespeito, né, às resoluções da ONU por parte de Israel, que vem desde os anos 40, né? É, 50, 60, e também, enfim, Israel fez o que quis com o povo palestino. Você nunca teve uma posição do imperialismo de obrigar Israel a respeitar, né, mesmo resoluções da ONU que já eram ruins, né, como foi a resolução da partilha da Palestina em 1947. Mas se obrigava, de certa maneira, os governos, né, mesmo imperialistas, a terem uma certa cautela em relação né, nas relações internacionais. E hoje não tem nada disso, né? Hoje a gente não tem isso. Não tem um movimento comunista que ameace. Portanto, em relação a Cuba, mesmo com todas as decisões, né? Quer dizer, Cuba vem ganhando de goleada assim dos Estados Unidos há muito tempo, né? E é isso mesmo, é 180-4. Normalmente quem vota a favor dos Estados Unidos é o próprio Estados Unidos, Israel, agora a Ucrânia, né? O Brasil chegou a votar durante o governo Bolsonaro pela permanência do bloqueio, a favor do bloqueio, né? Mas normalmente é isso. Os votos amealhados pelos Estados Unidos giram em torno desses 4, 5 votos. Não, não é muito mais que isso, né? Quer dizer, nem dos aliados do imperialismo os Estados Unidos consegue ter um apoio na manutenção do bloqueio. Mas você não consegue furá-lo por causa desse cenário, tá? Que é um cenário desfavorável à luta dos trabalhadores. Tá? Não que ele tenha sido em algum momento muito favorável, mas acho que a gente já teve momentos melhores, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Até ali os anos 70, até a debacle do campo socialista. Então, acho que o cenário fundamentalmente é esse. Então, assim, para a gente superar isso, tá? E no mínimo, hein? Não estou nem falando de derrubada do sistema imperialista, mas no mínimo, para fazer os caras obrigarem, para obrigarem os caras a respeitarem, né, as decisões da ONU, a gente vai ter que criar força política, tá? Ou seja, a gente vai precisar, a luta dos trabalhadores precisa ser retomada, né? O movimento comunista precisa se reorganizar, ter força política para a gente, enfim, superar esse momento trágico que a gente vem vivendo. Muito bem. Você colocou vários elementos novos nessa tua segunda exposição, que é interessante como tanto a burguesia cubana como a burguesia sionista tem uma sobre-representação dentro da burguesia, do conjunto da classe burguesa imperialista estadunidense. Por exemplo, né, quando o imperialismo, os Estados Unidos rasgam o acordo que eles mesmos tinham feito lá, o Bretton Woods, né, fizeram um acordo antes do final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra, estabelecendo a nova moeda mundial. E essa nova moeda seria o dólar, e tinha que ter o lastro ouro. Né? No início da década, final da década de 60, início da década de 70, o país que mais possuía ouro
ou que tinha uma reserva de ouro acima da média mundial, era a França. Não que eu tenha qualquer zelo aqui, pudor para representar os interesses da burguesia francesa, muito pelo contrário. Todavia, a França não tem esse poder, não exerce esse poder sobre os Estados Unidos, e inclusive nessa época exerce esse poder comparável à burguesia gusana de Miami e comparável à burguesia sionista, que tem a AIPAC e outras instituições que pressionam, condicionam as eleições dos próprios Estados Unidos. Embora, do ponto de vista da quantidade de pessoas de origem, ou que professam a fé judaica ou que vieram de Cuba, são irrisória a quantidade de pessoas dessas origens dentro da população estadunidense. Mas existe uma sobre-representação tanto dos interesses da burguesia cubana, expropriada em 59 e 61, como da burguesia sionista, bem mais poderosa financeiramente sobre a burguesia dos Estados Unidos. Por isso, esses dois países, como você bem citou, sempre vetam, né, e vetam a resolução da esmagadora maioria, quase a totalidade dos países do planeta, em favor do fim do bloqueio. De vez em quando aparece um outro lacaio, como foi o governo brasileiro sobre o Bolsonaro, ou o governo que é chamado ucronazi, que são os nazistas ucranianos do Zelensky, que meteu o país numa guerra que só o país perde. Essa guerra comercial não é... Houve quase, na época do governo Kennedy, quase a guerra ia para as vias de fato, houve... Né, os Estados Unidos sempre temeu o resultado dessa guerra, de uma intervenção militar. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, invade o Iraque, invade Granada, invade o Panamá, invadiu uma série de países, invadiu o Vietnã. Agora, né, por vários elementos, tentou novamente manipula a situação lá na Síria a seu favor e faz o mesmo parecido, mas não tem na Ucrânia, mas em relação a Cuba já levou mais de uma surra ao tentar invadir por via marítima na Baía dos Porcos, etc. e tal. Fez isso recentemente também na Venezuela e também perdeu. Né? Então, a guerra por via armada é menos utilitária, ou é menos favorável, ou pode ter efeitos colaterais que não interessam ao próprio Estados Unidos. E a guerra comercial é muito mais funcional, digamos assim. Tanto é que o bloqueio vem provocando um êxodo tanto da população, tanto na Venezuela, quanto em Cuba. São populações, em relação, por exemplo, à população brasileira, relativamente pequenas. E a força de trabalho é uma riqueza material infinitamente mais importante que qualquer outra riqueza. Basta ver o que a China tem de riquezas minerais e o que a China tem de riqueza de força de trabalho. Por isso, a China é a China. Né? Quem registrou, né, o crescimento da economia chinesa, e porque a China tem 1 bilhão de trabalhadores, dentro de 1,4 bilhões de habitantes, 1 bilhão de trabalhadores, em comparação, por exemplo, com a força de trabalho brasileira, 10 vezes mais. Não é? 4 vezes maior que a força de trabalho dos próprios Estados Unidos. Então, quando um país do tamanho de Cuba tem 11 milhões de habitantes e perde 10% da população, 15% da população, ou como na Venezuela, 20% da população, isso pesa na produção de mercadorias e as condições de vida do país. É uma forma da guerra econômica exaurir uma pequena nação rebelde. Agora, né, nós vamos entrar no ano de 2025 com uma perspectiva de piora, como você bem registrou a princípio, que é a tendência ao Trump fazer como ele fez no primeiro mandato, sobrecarregar de novas sanções, e, ao mesmo tempo, por outro lado, a perspectiva de ingresso de Cuba nos BRICS, que é uma constelação de países, não é uma aliança militar, como é uma OTAN, é uma aliança que nasce no início do século XXI, justamente quando esse sistema imperialista montado no final da Segunda Guerra Mundial começa a entrar em crise, justamente uma crise econômica das mais fortes que já passou o capitalismo, que foi a crise de 2008,
E isso favorece a uma articulação de países oprimidos, tendo a China e a Rússia à frente, China, Rússia, Irã, tudo sancionado. O bloco dos sancionados, China, Rússia, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, né? Não, o Brasil não é sancionado, a África do Sul não é sancionada, mas são países oprimidos e exauridos também economicamente por trocas desiguais, por dívidas externas ou simplesmente por política de sabotagem mesmo da economia nacional em favor desse sistema imperialista. Qual a perspectiva de alívio e de contrapeso à situação atual de Cuba que os BRICS, que é o ingresso de Cuba nos BRICS, pode trazer? Eu acho que assim, é muito importante essa incorporação que foi Cuba e Venezuela, né? Desculpa, Cuba e Bolívia, né? Infelizmente, a Venezuela, por conta de uma decisão, assim, péssima, estúpida, né, do governo brasileiro, tá? Que até agora a gente não entende as razões é, dessa decisão, vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. Tudo bem que tem maneiras de contornar, enfim, mas foi uma decisão política de política externa extremamente ruim, né? E do ponto de vista das relações internacionais com os países, né, da América Latina que são amigos do Brasil, o Brasil ficou numa posição muito feia, né? O governo brasileiro ficou numa posição muito feia. Porque a impressão que dá é que, assim, tomou essa decisão porque o governo da Venezuela não aceitou se submeter àquela interferência externa no seu processo eleitoral, tá? A tal da exigência que apareçam as atas, aquela conversa toda, né? Então, essa decisão do governo brasileiro foi muito ruim nesse aspecto. Mas conseguiu entrar Cuba e Bolívia dentro dos BRICS. É, e aí eu acho que para Cuba isso vai ser muito importante, porque primeiro abre possibilidades de negócio, né, com, e que já vinham acontecendo, mas também abre possibilidades de financiamento externo, né, para produção, para desenvolvimento, ajuda, né, no desenvolvimento da economia cubana. Eu acho que tem esse elemento. Tem o elemento também de você criar um sistema de pagamentos internacionais que corre por fora do sistema SWIFT, tá? Porque só um parênteses aqui, que é importante, Cuba, uma das recentes sanções impostas pelos Estados Unidos a Cuba foi reincluir Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, tá? Sob que justificativa? Cuba sediou durante alguns anos as negociações entre o governo colombiano e as Farc para alcançar um acordo de paz, tá? E nesse processo todo, alguns membros das Farc que estavam doentes, já, né, eram pessoas já que estavam na luta guerrilheira há 40, 50 anos, foram acolhidas pelo governo cubano, tá? O acordo ele é aprovado sob o governo do Juan Manuel Santos, o acordo de paz, só que quando entra o governo do Ivan Duque, o Ivan Duque ele denuncia, ele rasga os acordos, ele não aceita os acordos, e aí ele diz que Cuba ajudou a patrocinar uma organização terrorista, e que, portanto, Cuba, isso já no contexto do governo Trump, né? E que, portanto, Cuba é um país que patrocina o terrorismo, tá? Por acolher uma organização terrorista em seu território. Só que Cuba também acolheu o governo colombiano nos processos de negociação. A Noruega, salvo engano, participou do processo de negociação, só para a gente ter uma ideia. Mas, enfim, para eles não importa nada disso, né? Então, Cuba foi reincluída na lista de países patrocinadores do terrorismo. E isso significa que acesso a fontes de financiamento, é, transações bancárias, transações comerciais comuns que poderiam ser feitas pelo sistema SWIFT, Cuba é bloqueada. Cuba não consegue fazer, né? Então você e aí com essa situação da guerra na Ucrânia e a tentativa também dos Estados Unidos, né, de sancionar a Rússia, né, que é uma estupidez, né? Como é que você sanciona um país que é o maior, em termos territoriais, é o maior país do mundo, com 300 milhões de habitantes aproximadamente, não sei quanto que é a população russa, mas deve estar em torno disso, você não sanciona um país desse, né? É impossível você sancionar um país desse tamanho. Então, a Rússia, junto com a China, tiveram que criar um outro sistema de pagamentos, tá? Então,
a entrada de Cuba nos BRICS também vai ajudar nesse ponto de vista, né? Que você tem outras formas de circulação monetária nas relações comerciais que não passa, né? Que corre por fora dos sistemas controlados pelos Estados Unidos e pelo imperialismo, né? Como eu falei, fontes de financiamento, comércio internacional. é, Cuba está recebendo muita ajuda da Rússia, muita ajuda, tá? Em termos de entrega de combustível. Chegou agora recentemente alguns barcos, ou, né, alguns navios em Cuba que funcionam como pequenas termoelétricas, né? Ele fica atracado no porto e ele funciona também à base de petróleo, né? E ele é capaz de produzir e gerar energia elétrica, tá? Tem então isso assim ajuda, né, a contornar os problemas do apagão causados pelas termoelétricas muito antigas. Você tem também um desenvolvimento em Cuba da energia solar, tá? Cuba é um país que recebe muita, né? Tem muito raio solar, né? Cuba é um território que recebe, né? Muitos raios solares. Então, eles vão aproveitar também a presença, essa situação específica, né? Especial de Cuba, e já estão desenvolvendo projetos de produção de energia solar que contornaria a dependência do petróleo, né? Cuba veio fazendo recentemente, né? Recentemente, quero dizer, já há uns 5, 6 anos, muitas alianças com o Vietnã para a produção de arroz, né? O Vietnã é um grande produtor de arroz, até porque o arroz é a base da alimentação vietnamita, né? É tratado como uma questão de segurança nacional, só para a gente ter uma ideia, a produção de arroz no Vietnã. Então, Cuba tem recebido, né, sementes modificadas que têm um grau de produtividade muito maior para a produção interna de arroz, que também é um alimento muito importante na base da, da alimentação cubana. Então, os BRICS, desse ponto de vista, ele vai ser um desafogo muito importante para a economia cubana. Pode ser que não resolva todos os problemas cubanos, né? Eu acho que é isso que o Dias-Canel também tem falado muito, né? Quer dizer, tem alguns problemas que são os próprios cubanos que têm que resolver, né? Mas, do ponto de vista das relações internacionais, o BRICS ele vai ser muito importante para Cuba. E ele já entra, coincidentemente, ele entra em funcionamento, né? A Cuba adere, né? Começa a receber os benefícios do BRICS ano que vem, quando começa o novo mandato Trump, que eles não sabem o que o Trump vai fazer, tá? Até porque o Trump está resgatando toda uma galera nas suas relações internacionais, né? Eu acho que até o secretário de Estado é o Marco Rubio, que é um gusano, né? Ou seja, ele é um cara da antiga burguesia cubana que foi expropriada e que é um anticomunista, assim, ferrenho, né? O cara vê comunismo em plantação de tomate, né? Então, assim, é um cara desse nível, né? Desse naipe. Então, Cuba ainda não sabe que vai ter, enfim, a política de agressão contra Cuba vai continuar. Isso sem sombra de dúvida. Mas eles não sabem exatamente o que o Trump pode fazer enquanto medida econômica, tá? Porque pode ser que as medidas econômicas, se não funcionarem, os caras vão começar a apelar para outro tipo de medida, né? Enfim, a gente não sabe ainda, né? Sabe que vai ser um governo que vai endurecer, né, novamente contra Cuba, endurecer ainda mais, porque durante o governo Biden, nenhuma das medidas aplicadas pelo governo Trump foram levantadas. Tá? O Biden enfim, fez de conta que Cuba não existia, né? Não tocou no assunto, não falou nada sobre o bloqueio. Então, não dá, não, assim, sabe-se que vai ser um governo uma relação novamente muito difícil, como sempre foi. E o que é interessante é que os cubanos já estão muito preparados, né? Tanto a direção do partido, a direção do Estado e o próprio povo cubano a lidar com essas situações dos ataques dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você tem em contrapartida essa possibilidade, né, de novas relações comerciais, econômicas, né, produtivas, novos arranjos produtivos que vão, de certa maneira, aliviar um pouco mais a situação cubana. Então, eu senti, assim, na fala do Canel, né, do Dias-Canel, um reconhecimento de que foi um ano muito difícil, mas uma expectativa de que também, apesar do governo Trump,
o ano de 2025 pode ter, 2024 foi difícil, e que 2025 pode ser um ano é, diferente, um ano de virada, né? Não completa, enfim, por causa do bloqueio ainda persiste, né? Mas um ano de virada. E que, inclusive, hoje, às 4 horas da tarde, vai haver uma grande manifestação em Havana. Estão esperando muita gente. Uma manifestação em frente ao escritório de negócios dos Estados Unidos, em Havana, no centro de Havana, para protestar contra o bloqueio, né? Então, e que essa também é uma característica interessante, né, da direção da Revolução Cubana. Eles sempre chamam o povo à luta, né? Quando teve as manifestações recentes aí, né, de setores da oposição cubana, né, manifestações violentas, é, a primeira coisa que foi feita é chamar o povo cubano para responder às provocações feitas pelos gusanos, né? Então, pela oposição cubana, que é uma oposição pró-americana, e que é diminuta na ilha, tá? É assim, ridícula. Não tem apoio popular, não tem nada. Mas eles sempre chamam o povo à luta. Então, novamente, nesse 20 de novembro, né, hoje, não, 20 de dezembro, desculpa, é, a direção do Estado, a direção do partido, as organizações de massa estão convocando uma manifestação muito grande em Havana, em protesto, né, contra o bloqueio econômico e dizendo que eles vão resistir, vão continuar na luta, né, para garantir a soberania nacional cubana. Então, eu senti um pouco na fala do Dias-Canel isso, né, esse reconhecimento, sabendo que 2025 continua sendo um ano, vai continuar a ser um período difícil por causa do governo Trump, o bloqueio continua, mas com esperanças e expectativas de que essa nova, né, parceria comercial, econômica que vai ser criada com a entrada de Cuba nos BRICS vai aliviar um pouco aí a situação. Você falando aí, eu pensei assim, se o nosso governo chamasse o povo à luta contra a escala 6x1. Se Sim, o nosso governo, contra os apagões, chamasse o povo à luta contra a privatização da Eletrobras, sim, a revogação do ensino médio, a reforma trabalhista e sindical, né? Se tivesse, pela redução da taxa de juros, ou seja, esse método, por mais que possamos ter críticas ao governo cubano, um governo que se apoia na mobilização das massas contra a pressão da burguesia, do imperialismo, da direita, é um governo muito mais forte. Por isso que Cuba, uhum, apesar de todos os bloqueios, o Brasil não sofre um bloqueio. não, Apesar de todas as sanções, apesar de todos os bloqueios, a Cuba atravessou infinitamente melhor a pandemia do que nós nas mãos da direita e da burguesia. O Brasil, as condições de trabalho no Brasil, para a situação do trabalhador médio, é pior do que as condições de trabalho, saúde, educação do trabalhador cubano, por mais que o bloqueio agrave, deteriore, prejudique, inclusive tensione para que a pessoa saia da ilha ou saia da Venezuela e venha a ser uma super explorada no Brasil. Do ponto de É, E, vista. e aí, e aí Pode falar. só uma coisa interessante, que eu estava conversando com uma pessoa amiga esses dias, né? A gente fala da diáspora venezuelana, da diáspora cubana, só que já se fala hoje de uma diáspora brasileira. Hoje tem 5 milhões, cerca de 5 milhões de brasileiros que não moram mais no Brasil. Saíram do Brasil, vem saindo sistematicamente desde 2012. Em 2012, você tinha ali 2 milhões e poucos de brasileiros morando fora do Brasil. Hoje são 5 milhões. Então, mais do que dobrou. E a população brasileira não dobrou nesse período. A população brasileira deve ter crescido 10, 20%, se muito, né? Então, é muito interessante como, né, toda essa estrutura midiática, né, informacional dos grandes meios de comunicação, ela fala da diáspora cubana, né, que é causada pelo bloqueio, ela fala da diáspora venezuelana, que é causada pelo bloqueio, pela guerra econômica, mas aqui no Brasil, sem bloqueio, né, sem sanções econômicas graves, com o país, entre aspas, com uma economia capitalista funcionando, entre aspas, normalmente, a gente já tem 5 milhões de brasileiros que saíram do Brasil, né? Então, isso que você está falando, né? Quer dizer, se a gente for pesar na balança, e passar a considerar, né, comparar a situação brasileira com a situação cubana, nós estamos numa situação muito pior, porque nós temos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, uma das maiores áreas agricultáveis do mundo, né,
uma força de trabalho de cerca de 100 milhões de pessoas, né, gente disposta a trabalhar, e, no entanto, a gente tem aí gente passando fome, que não é pequeno, né, no país do agronegócio, entende? Milhões de trabalhadores desempregados, né, milhões de trabalhadores vivendo de bico, tá, no trabalho informal, uma expectativa de vida inferior à cubana, né, a expectativa de vida em Cuba é maior do que no Brasil, o índice de mortalidade infantil em Cuba é menor do que o do Brasil, tá? O índice de alfabetização do povo cubano, de conhecimento, é maior do que o da juventude brasileira. Então, quando a gente analisa os dados e coloca esses dados dentro de de certas circunstâncias, a nossa realidade ela é muito pior do que a do povo cubano, tá? Ainda que a gente saiba de todas as dificuldades que Cuba passa, a gente não ignora nenhuma delas, né? Mas eu acho que é interessante, né, a gente fazer essa análise e aproveitar essa deixa que você falou, né? Quer dizer, a nossa situação, de certa maneira, é pior, tá? Porque a gente não sofre nenhuma sanção, não estamos sob guerra econômica, não estamos sob ameaça de invasão externa, como foi o caso da Venezuela em 2019, né? Logo no começo do governo Bolsonaro. Não temos nada disso. No entanto, a nossa situação é trágica. A situação do povo brasileiro hoje é trágica, né? Eu acho que é importante pontuar nessa essa questão. Isso, e isso você colocou bem, do ponto de vista relativo, a diáspora brasileira, inclusive depois de 2016, durante o governo Temer, e mais ainda durante o governo Bolsonaro, que muitos saíram do país, e muitos não saíram por causa da pandemia, mas deveriam ter saído, ou queriam ter saído, não saíram e morreram 700 mil, ou quase 700 mil, e daqui a pouco, não só do ponto de vista relativo ao tamanho da população, mas do ponto de vista absoluto, a diáspora brasileira pode ser maior. Sim. Eu queria só, para a gente concluir essa conversa, Renato, te perguntar como que as pessoas fazem para ajudar Cuba, como que funcionam os comitês, como o Comitê de Campinas, coletivo José Martí, e que a gente encerrasse com você colocando em perspectiva como que as pessoas que vão nos assistir podem ajudar, se agrupar, se organizar e se solidarizar com Cuba. Então, o movimento Solidariedade a Cuba, ele começa aproximadamente nos anos 80, né? E ele veio se desenvolvendo com vários comitês formados, né, pelo país todo, né? O nosso coletivo aqui em Campinas foi formado em 2018, desculpa, em 2018, né, que a gente faz o lançamento do nosso coletivo. E, fundamentalmente, os coletivos, né, de solidariedade a Cuba, eles têm algumas funções. Primeiro, furar o bloqueio informativo, tá? Porque tem um bloqueio informativo a respeito de Cuba, tá? E mostrar que a ilha, sim, enfrenta dificuldades, isso ninguém nega, ninguém questiona, tá? Mas que são dificuldades causadas pelo bloqueio econômico, tá? Fundamentalmente, pelo bloqueio econômico. Então, é, então, assim, tem que acabar com o bloqueio, tá? Então, esse é um primeiro ponto dos movimentos de solidariedade, é a luta contra o bloqueio, a denúncia do bloqueio econômico, tá? E a exigência de que o bloqueio econômico acabe, para que Cuba possa seguir a sua vida, né? O povo cubano possa seguir a sua vida, a sua história, conforme eles já decidiram, que é o apoio à revolução, tá? Porque um país há quase 65 anos sob bloqueio, que ainda resiste, tá? Que apesar de tudo ainda sobrevive e que o objetivo inicial do bloqueio, né, era utilizar o endurecimento das condições de vida para o povo se revoltar contra a revolução, isso não aconteceu. Então, porque você tem uma solidez política, teórica, né, é, 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 de, de, de exemplo, né, da revolução, que o bloqueio ele não consegue derrotar. Então, acho que em primeiro lugar é isso, assim, a luta é para denunciar o bloqueio, furar o bloqueio informativo para denunciar o bloqueio econômico, tá? E que Cuba não é um inferno da Terra. Talvez aqui no Brasil, nisso que a gente conversou, né? Sem sanções, sem bloqueio econômico, sem guerra econômica, sem guerra diplomática, nós estejamos muito mais no inferno do que o povo cubano, tá? Que só está numa situação difícil por causa desse cenário histórico aqui que a gente já relatou.
Então, acho que, em primeiro lugar, é essa questão, né, importante que a gente precisa cumprir. Segundo, que o bloqueio econômico, ele impede, inclusive, que Cuba possa ter fazer algumas transações econômicas simples. Só para a gente ter uma ideia, o Érico, Cuba desenvolveu 5 vacinas contra a Covid, só que ela não conseguia comprar seringas para aplicar, para imunizar o povo cubano, porque o bloqueio econômico impedia, por alguma razão, né, é, é, a compra de seringas por parte do povo, por parte do Estado cubano, né? Então, olha o absurdo, um país que desenvolve 5 vacinas contra a Covid num prazo curto, né? Fica impedida teve dificuldade de imunizar o povo cubano, conseguiu, né? Mas teve dificuldades porque o governo americano proibia, né, o bloqueio econômico impunha apenas aos países e às empresas que é, as seringas ao povo cubano. Então, uma coisa importante também, é que estou citando esse caso, né, Cuba também tem dificuldades em importar alguns medicamentos básicos, porque esses medicamentos são fabricados por laboratórios americanos, tá? Ou laboratórios de outros países, mas que contêm elementos ali na fórmula do remédio, que são elementos que que contêm, né, algum ativo, algum princípio ativo, que é fabricado por empresa americana, então não pode importar, tá? Então, o que que acontece? Isso foi uma situação muito dramática em Cuba nesse ano de 2024. Então, o que acontece? A gente também faz campanhas de solidariedade para mandar remédios para Cuba. Remédio simples, tá? De pirona. Não é nada, não é nenhum remédio que dependa de receita, não é nada disso, tá? Então, a gente tem também se notabilizado por essas campanhas de solidariedade. A gente também tem ajudado a organizar algumas brigadas de solidariedade a Cuba, de gente que vai para Cuba para conhecer a realidade cubana, né? A gente tem levado a sério aí essa recomendação, né, da direita brasileira do vai para Cuba. A gente tem ido. E quem tem ido não tem em nenhum momento minimizado, né, ou deixado de reconhecer as condições de vida que estão difíceis para o povo cubano por causa do bloqueio, mas também reconhecem muitos pontos positivos, né, muitos pontos positivos. Então, eu acho que essas campanhas, né, de, de, de formar brigadas, né, de solidariedade a Cuba, que vão lá para a ilha para conhecer a realidade cubana, também é uma outra forma. E as questões também de atividades culturais, né, que a gente ajuda a desenvolver. Sessões de cinema, debates específicos sobre a realidade cubana, o nosso coletivo aqui é de solidariedade a Cuba e aos povos em luta, né? Então, a gente também tem feito algumas atividades de solidariedade ao povo venezuelano e ao povo palestino agora. A gente tem desenvolvido aí isso, participado de algumas articulações, né? Então, acho que essa nossa tarefa, né, ela tem se desdobrado para outros povos que também têm resistido contra as ameaças, né, e os ataques do imperialismo. E aí eu sugiro aí que o pessoal siga, né, nos siga nas redes sociais, o nosso Instagram, Coletivo José Martí, Solidariedade a Cuba, Campinas, né, só entrar lá no Instagram, a página sempre está lá com alguma novidade atualizada, né? E por lá, se alguém tiver interesse em conhecer mais o coletivo, em participar do coletivo, é só mandar uma mensagem, né? Tem o Facebook também do coletivo, né? Coletivo José Martí de Solidariedade a Cuba, é só procurar a gente lá, deixar um recado, a gente vai entrar em contato com a pessoa, né? Para convidá-la. Então, acho que fundamentalmente é isso, né? São essas as tarefas aí que os coletivos de solidariedade a Cuba por todo o país, coletivos, comitês, associações, né? Tem desenvolvido desde o seu aparecimento, né, mas com uma ênfase maior nos últimos anos. Bom, agradecemos profundamente pelo canal Emancipação do Trabalho, você ter conversado conosco hoje, dia 20 de dezembro de 2024, e fazemos votos que todos os esforços do imperialismo fracassem e que toda a solidariedade internacional prospere. Muito obrigado, Renato. A luta continua e o nosso canal está aberto para o coletivo, para os demais coletivos que existem, que nós sabemos que
Muitas cidades do país, do Brasil, existem coletivos de solidariedade a Cuba, como José Martí, que se amplia, e está correto se ampliar para outros povos oprimidos, como os venezuelanos, como os palestinos, como Cuba vem fazendo também, né, irradiando solidariedade à África, à Bolívia, aos palestinos, desde que nasceu, e por isso é perseguida. Mas essa perseguição, ela não vai, como até agora não conseguiu, não vai dobrar a luta e a resistência da população trabalhadora no planeta inteiro. Muito obrigado, Renato. A luta continua. A luta continua. Eu que agradeço aí. Vamos junto até a vitória. Vamos vencer.